Saudamos a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago Destro. Estamos comentando os devocionais diários propostos neste segundo trimestre de 2024 pelas lições bíblicas editadas pela CPAD para a classe dos adultos, que traz como tema trimestral a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essas lições são comentadas pelo pastor Osiel Gomes, pastor das Assembleias de Deus no campo de Tirirical, em São Luís, no Maranhão. A lição de número 4 nos traz o tema Como se conduzir na caminhada, e será aplicada dia 28 de abril, domingo próximo. Nesta quarta-feira, o texto proposto para meditação está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27, que leremos pausadamente. Versículo 24 nos diz assim: Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Aqui o apóstolo Paulo compara a jornada espiritual semelhante a um atleta, no que tange a maneira de competir do mundo. Nós temos uma preparação e uma renúncia a ser feita por um atleta esportivo, por exemplo. Quando no versículo 25 ele narra: E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Não é que o atleta se prive de tudo, mas ele está disposto à privação total, à abstinência de coisas que em outro momento, em outra situação, lhe seriam aproveitadas, mas porque ele está em uma prova, em uma competição, em uma carreira. Então ele abre mão, ele se abstém daquilo que está à sua frente. O próprio apóstolo Paulo, no versículo anterior, ele diz que nestas competições todos correm, mas só um é que leva o prêmio. E ele fala: correi de tal maneira que alcanceis. A diferença para a carreira espiritual é que todos aqueles que participam com fidelidade desta carreira têm a promessa do Senhor de alcançar o prêmio da soberana vocação. O próprio apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 a seguir: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Se abster de tudo é fazer de tudo para alcançar uma coroa incorruptível. Uma coroa que não se pode comprar, que não se desfará. É o prêmio da soberana vocação para estar com o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. O apóstolo Paulo nos traz também no versículo 26: Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. De maneira geral, o apóstolo Paulo diz que
a carreira não é um treinamento, não é uma preparação para uma prova, mas sim a própria prova. Nós aqui no mundo estamos numa luta de vida ou morte, em que a vitória consiste na salvação eterna da nossa alma. De outra sorte, a derrota no mundo espiritual, o naufrágio na fé, significa a perdição eterna. O apóstolo Paulo diz: não é como coisa incerta, mas como coisa certa. É um alvo determinado. E diz também que este combate não faz como batendo no ar, como um treinamento sem peso, simplesmente para se aquecer. Mas a luta é ferrenha e muitas vezes vai depender de muito esforço para se manter na caminhada. O próprio tema do trimestre, quando fala da carreira que nos está proposta, remete a Hebreus, no capítulo 12, quando o escritor aos Hebreus, ele se refere à caminhada na fé, dizendo: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E veja, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, esta corrida não é uma corrida de velocidade, mas sim uma corrida de resistência. E só faz isso, diz o versículo 2, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. No versículo 27 de 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo diz a maneira que ele encontrou, e na verdade é o modal para toda a vida cristã, para conseguir chegar até este destino final, que é a salvação eterna, que é o final da carreira. Versículo 27, ele diz: pois antes subjugo o meu próprio corpo. Quer dizer, o corpo do apóstolo Paulo sendo subjugado pela sua natureza espiritual. Isto, irmãos, é um grande princípio para quem quer vencer o pecado, vencer o mal. Não se deixar levar pelo sensualismo imediato, pela emoção errática de tomar as decisões no calor do momento, mas subjugar o seu corpo às leis de Deus e à vontade do Senhor. Ele diz mais: eu reduzo a servidão. Ele quis dizer, eu torno meu corpo escravo, servo de algo maior, que é, na verdade, o espírito que deve conduzir a vida do cristão. Reduzindo o corpo à servidão, nós tolimos, nós impedimos que este corpo se satisfaça com os prazeres da carne e vivemos para agradar o Senhor. Diz mais: para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Que ele nos traz um alerta do perigo de quem anuncia o Evangelho, estando agora exposto, o seu testemunho deve ser ilibado e deve se prevenir, como um atleta se previne de um golpe de contra-ataque das astutas ciladas do inimigo. Desta forma, para não ser
repreendido quando pregar, ele diz: eu subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, faço de tudo, não é? Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Fiquemos com esta importante lição da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.